Foram 2 dias em que, em todas as redes sociais, essa milícia digital divulgava comprovada a fraude às urnas, comprovada a fraude às urnas, TSE fraudou as eleições, ou seja, exatamente o que aponta nesse núcleo a Procuradoria-Geral da República. A desinformação sendo utilizada como instrumento para corroer as instituições democráticas, em especial aqui a Justiça Eleitoral, o Poder Judiciário, para, com isso, jogar a população contra o Poder Judiciário, permitindo, aí, na sequência, um golpe de Estado, com a justificativa de que nós precisamos tomar o poder porque fomos roubados nas eleições. Carlos César Moretson Rocha, presidente do Instituto Voto Legal, é réu no núcleo 4 da trama golpista. Acusado de usar sua posição para desacreditar as eleições, ele enfrenta o STF. Veja as provas de Alexandre de Moraes. Mas antes, não esqueça de se inscrever, curtir e ativar o sininho. Em relação a Carlos César Rocha, a Procuradoria ressalta que a organização criminosa planejou a narrativa, e aqui sempre a desinformação no sentido da narrativa de fraude eleitoral, das urnas eletrônicas terem fraude, sempre com a finalidade de manter os apoiadores mobilizados, estimulando-os a continuarem acampados e intensificar o sentimento de revolta. A acusação narra que em 22/11 de 2022, a organização criminosa decidiu se utilizar de ação judicial questionando o sistema eleitoral e as urnas eletrônicas, alegando a falsa mensagem de que haviam encontrado suposta prova de idoneidade de algumas urnas eletrônicas. Aqui todos se recordam, eu já citei anteriormente, que por meio do Partido Liberal, houve protocolar uma petição inicial, representação eleitoral para verificação extraordinária, pedindo a invalidação dos votos decorrentes de urnas de alguns modelos, a urna eletrônica 2009, 2010, 2011, 2013 e 2015. Coincidentemente, urnas em que o candidato vencedor, à época, tinha tido mais votos que o candidato que perdeu as eleições, o ora réu, Jair Messias Bolsonaro. E foi utilizado para isso, né, a representação eleitoral se baseou num laudo de auditoria feito pelo Instituto Voto Legal, contratado pelo Partido Liberal. O laudo de auditoria absolutamente falso, de forma inverídica, diz que havia desconformidades irreparáveis de mau funcionamento. Assim como esses 5 modelos teriam apontado a repetição de um mesmo número de identificação, quando, na verdade, deveriam apresentar números individualizados. Ou seja, o acusado Carlos César Rocha, que era presidente, à época, do Instituto Voto Legal, produziu um laudo totalmente falso para que esse laudo servisse de representação, repito, para anular só os votos dados em determinadas urnas. No exato momento em que foi pedido por mim, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que então houvesse o aditamento para pedir que, no primeiro turno, todos os votos dados nessas urnas também fossem nulos. Ocorre que todos se recordam que nessas urnas o Partido Liberal ele elegeu 99 deputados federais e, obviamente, declinou do aditamento. Ou seja, as urnas só eram ruins quando os votos eram para o seu adversário, não quando eram para o próprio partido. Por óbvio, em virtude desse laudo absolutamente falso. A Procuradoria-Geral detalha ainda que o denunciado Carlos César Rocha subcontratou a empresa Gaio Inotec, que tinha como sócio proprietário Éder Lindsay Magalhães Bueno, para realizar um suporte técnico de análise de dados a partir do uso de sistemas e softwares. De acordo com a denúncia e a partir dos indícios apresentados pela Polícia Federal, Éder Lindsay Magalhães Bueno rejeitou as hipóteses de possíveis fraudes nas urnas, visto que as teses eram, diz a empresa subcontratada,
manifestamente frágeis, possuíam premissas equivocadas, faziam interpretações errôneas dos dados, não haviam contemplado a integralidade dos dados e não eram embasadas em amostra representativa. Mesmo com isso, entendeu por bem o denunciado Carlos César Rocha apresentar um laudo fraudulento para contestar a legitimidade e a veracidade do resultado das eleições de 2022. O denunciado Carlos César Rocha compartilhou o arquivo Urnas Eletrônicas 2022. É muito difícil justificar com Éder Lindsay para fazer essa análise. Exatamente por isso foram encontrados os arquivos e a manifestação da empresa subcontratada dizendo da inexistência de qualquer fraude que pudesse ser apontada. As provas também demonstram que o mesmo conteúdo falso publicado pelo argentino Fernando Cerimedo embasou a representação eleitoral protocolada, o que corrobora exatamente esse núcleo de desinformação extremamente conectado. Ainda é destacado que o denunciado, Carlos César Rocha, demandou que Éder Lindsay fornecesse uma resposta objetiva sobre a viabilidade de tese de que o acusado, o réu, ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro, teria, nos dias 6 e 7 de novembro de 2022, Éder Lindsay respondeu com base em análise de dados relevantes ao acusado, Carlos Rocha, de que a hipótese solicitada não procedia. Ou seja, nem assim a hipótese procedia. Isso de nada adiantou. O acusado juntou um laudo falso, ingressaram com a representação e, como anteriormente citado, foram multados. E a multa, ministra Carmen, Vossa Excelência se recorda, a multa por litigância de má-fé pode ser aplicada em percentuais grandes. E o percentual foi pequeno porque o valor da causa seria o valor da substituição de todas as urnas que eles mesmos pediam. E eu apliquei só 2% do valor da causa, que acabou dando 22.800.000, que foram integralmente quitados por recursos próprios que o partido tinha, a partir em torno de 7 milhões que foram bloqueados, e pela supressão do pagamento do fundo partidário, até que toda a dívida da multa gerada pela multa estivesse quitada. Ainda há aqui que Carlos, ainda há na denúncia, que em conversas de 9/11/2022, o denunciado, Carlos Rocha, encaminhou para Éder Lindsay mensagem de sua conversa com Tony Caleri França, graduado em Engenharia de Computação pelo ITA. Ou seja, o denunciado ia procurando alguém para justificar essa notícia fraudulenta, para disseminar, e nós temos que recordar que não houve só uma representação. A partir do momento da representação, a milícia digital ela espalhou milhares e milhares de notícias fraudulentas, dizendo, está comprovada a falsidade nas urnas. E o denunciado Carlos César Rocha juntou esse laudo, mesmo ele tendo consultado primeiro uma empresa subcontratada que disse, nada, é impossível, e depois também esse técnico graduado pelo ITA dizendo também não é possível que indicar nenhuma fraude. Ou seja, há indícios razoáveis de que tem atuado com dolo. A acusação ainda destaca que o acusado, Carlos César, encaminhou nova mensagem em que, novamente, Tony Caleri França rejeita a tese de fraude. E nos autos e também no meu voto estão juntadas essas mensagens. Os elementos de prova, portanto, demonstram que o denunciado, Carlos César Rocha, tinha conhecimento que as alegadas fraudes nas urnas eletrônicas eram inverídicas, porque todos aqueles técnicos e a empresa subcontratada por ele mesmo demonstram que não havia nada. E, mesmo assim, insistiu na feitura de um laudo falso que acabou ensejando a propositura da representação. Aqui eu junto a declaração, ou, na verdade, um WhatsApp, em que
Carlos Rocha diz: o trabalho de fiscalização no PL termina em dezembro e está em andamento. Os relatórios da fase final, anteriores com versão final, foram entregues ao PL e ao TSE. Ainda não foi divulgada qualquer versão final, temas e estudos, a versão publicada é obsoleta e não está assinada por ninguém. Porque antes de assinar, ainda vazaram para o site antagonista um laudo dizendo que seria fraudado essas urnas modelo, aqueles 5 modelos seriam fraudadas, vazaram esse laudo, ninguém assinou, só depois assinaram e juntaram. Então, aqui os indícios demonstram, né, ainda que preocupado, a empresa subcontratada por meio de Éder Lindsay, preocupado com o vazamento do relatório inacabado, elaborou apontamentos técnicos relacionados ao conteúdo do relatório vazado para a imprensa, destacando todas as informações inverídicas que haviam sido mencionadas sobre as urnas eletrônicas e o sistema eleitoral. Então, preocupado que, obviamente, a sua empresa e o seu nome fosse envolvido, o Éder Lindsay preparou, diríamos, uma contradita àquele laudo falso e encaminhou também para o acusado Carlos César Rocha. Então, não há como Carlos César Rocha dizer que não sabia que não havia fraude naqueles modelos de urna. E aqui tem no telão, no voto, a mensagem enviada por Lindsay ao réu Carlos César Rocha. E são, ponto a ponto, ele mostra que não há nenhuma, eu diria, credibilidade naquele laudo vazado, que foi o laudo que posteriormente foi usado pelo PL. Dessa forma, e aqui também é importante, para encerrar em relação a Carlos César Rocha, a Procuradoria detalha que ele ignorou todas as inconsistências apontadas por Éder Lindsay, ou seja, mostrando que aquele laudo era totalmente falso, que não tinha nenhuma credibilidade, e mesmo assim, acho que também aqueles que acompanham as eleições de 2022, e aqui mais próximo por estar aí no TSE, eu e a ministra Carmen, nos recordamos da entrevista coletiva realizada no Partido Liberal por Carlos César Rocha, onde ele detalha as irregularidades. Mesmo assim, ele participou desse procedimento de criação de uma notícia fraudulenta, porque dificilmente o TSE iria acreditar nessa falsidade como não acreditou. Só que entre o protocolo dessa representação e a aplicação de multa, foram 2 dias em que, em todas as redes sociais, essa milícia digital divulgava comprovada a fraude às urnas, comprovada a fraude às urnas, TSE fraudou as eleições, ou seja, exatamente o que aponta nesse núcleo a Procuradoria-Geral da República. A desinformação sendo utilizada como instrumento para corroer as instituições democráticas, em especial aqui a Justiça Eleitoral, o Poder Judiciário, para, com isso, jogar a população contra o Poder Judiciário, permitindo, aí, na sequência, um golpe de Estado, com a justificativa de que nós precisamos tomar o poder porque fomos roubados nas eleições. Então, todo um núcleo de produção e divulgação de informações falsas, atentatórias à justiça eleitoral, mas com uma finalidade. Com a finalidade de colocar sob suspeita as eleições, com a finalidade de dizer, olha, agora nós comprovamos que todas essas urnas fraudaram, e se não fosse essa fraude nessas urnas, nós teríamos ganho a eleição. Não é possível, então, e era a conclusão das redes sociais divulgadas por esse núcleo de desinformação, não é possível, então, deixarmos esse grupo que tomou o poder ilicitamente continuar, tomar posse ou continuar. Basta ver que essa
medida do dia 22 foi realizada uma semana após uma outra tentativa que já foi narrada no núcleo 2, no núcleo 1 e núcleo 2, uma outra tentativa de impedir que houvesse a diplomação, houvesse a posse, houvesse a permanência no poder daquele que ganhou legitimamente nas urnas brasileiras. No dia 12, 10 dias antes dessa coletiva, houve 10 dias antes, porque a diplomação foi dia 12 de dezembro. Então, em torno de 20 dias antes, houve essa tentativa e, na sequência, não obtido o resultado, houve aquela verdadeira guerra campal que ocorreu aqui em Brasília. Ainda há outra narrativa, porque a outra mídia em que o denunciado Carlos Rocha faz uma live em que defende novamente o laudo falso, e nos autos juntado, a Polícia Federal junta essa prova e também no meu voto consta. Então, os indícios são razoáveis, são suficientes para esse momento processual, demonstrando que o denunciado sabia, pelo menos nesse momento de cognição menos abrangente, sabia que estaria a divulgar para ser juntado no TSE e estaria dando entrevistas sabendo que o laudo por ele produzido era falso, estaria acusando falsamente de fraude as urnas eletrônicas e o Tribunal Superior Eleitoral. E, com isso, deflagrando todo um sistema utilizado pelas milícias digitais de informações fraudulentas. Ainda aqui, ainda há o tenente brigadeiro Batista Júnior, que, na verdade, antes, no Éder Lindsay Magalhães, em seu depoimento, destacou, confirmou ter sido orquestrada a ação dolosa dos denunciados, afirmando que, em sua análise, não viu absolutamente nada que vislumbrasse qualquer fraude nas eleições brasileiras de 2022. Ou seja, há aqui um depoimento também, uma prova testemunhal apontando aqui fortes indícios de autoria do denunciado. Da mesma forma, o tenente brigadeiro Batista Júnior, à época comandante da Aeronáutica, também ressaltou em seu depoimento a existência dessa fraude, dizendo que a tese disseminada por Fernando Cirimedo e posteriormente apresentada pelo Instituto Voto Legal para fundamentar o pedido do Partido Liberal para anulação dos votos foi apreciada pelo depoente e pelo coronel Wagner, que o depoente teve acesso ao estudo do IVL, alegando fraudes nas urnas fabricadas antes de 2020, por volta do dia 14/11, que em reunião com o então presidente da República no Palácio do Alvorada, Jair Bolsonaro entregou o estudo impresso do IVL ao depoente, que em seguida, ao ler o relatório, o depoente ressaltou ao presidente que o documento estava mal redigido e com vários erros técnicos e se tratava de um sofisma, que diante disso o presidente ligou para Carlos Rocha, presidente do IVL, para que o depoente explicasse as inconsistências do estudo, que Carlos Rocha ouviu o depoente sem questionar, que em seguida o depoente solicitou ao coronel Wagner para analisar o relatório, que o coronel Wagner identificou uma falha, reproduziu a falha e constatou que não haveria qualquer influência no resultado das eleições. Então, aqui há o depoimento do tenente brigadeiro Batista Júnior e mais uma ligação, o liame subjetivo aqui, a ligação entre o núcleo 1 e o núcleo 4, porque também esse estudo fraudulento foi apresentado no Palácio do Alvorada ao então presidente réu Jair Bolsonaro. Então, a denúncia descreve amplamente a conduta delitiva, havendo, portanto, justa causa para o recebimento da ação penal.